A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Maranhão para o período de 2021 a 2026. E para isso convidamos o juiz estadual Francisco Reis Júnior. Doutor Francisco, em primeiro lugar, muito grato pela sua presença, pela sua disponibilidade de tempo. A gente sabe que o magistrado hoje, ele, além das múltiplas tarefas processuais, volume enorme de acervo processual, ele ainda tem tarefas de gestão, tarefas administrativas, às vezes, quando ocupa cargos dentro da estrutura do tribunal, como é o seu caso. Enfim, é uma vida muito mais corrida do que já era normalmente. Mas na abertura das nossas entrevistas, quando o entrevistado está vindo pela primeira vez, e até para que sirva de inspiração para as pessoas que nos acompanham, a gente sempre faz uma pergunta de caráter pessoal, antes de entrar propriamente no tema da entrevista, que é o seguinte: por que o senhor escolheu a magistratura e qual é a receita do bolo? Se alguém gostaria de ser juiz de direito, como é que faz, doutor Francisco? Caro Heraldo, meu amigo, desde os tempos aqui da docência na Universidade de Selma, é uma satisfação enorme voltar a São Luís depois de 18 anos de entrar na magistratura e agora aqui recebendo esse convite de lhe encontrar com uma saúde e uma disposição admirável, viu? Então, parabéns. De fato, a magistratura, ela é um sacerdócio porque ela, diferente de outras profissões, ela é uma encarnação. Enquanto outras profissões você trabalha, acaba o trabalho, você vai para casa e dorme e segue sua vida, se você escolher um dia ser juiz ou juíza, você dorme e acorda juiz. Seja na vida privada, seja no trabalho, você não tem como se afastar dessa imagem. Então, nós, do Poder Judiciário, nós estamos até num processo, Heraldo, de convocação, de apresentação da importância dessa profissão, que é uma encarnação milenar, que é dar ao homem o poder de julgar a liberdade, a vida e o patrimônio de seus pares. Então veja o quanto é nobre essa missão, o quanto a gente precisa de pessoas vocacionadas, pessoas que se identifiquem que a justiça, ela é o pão da vida. A justiça, ela é o pão da vida. A gente precisa entregar na quantidade e no tempo certo. Então, no Poder Judiciário, a gente percebe muito bem que recrutar pessoas muito capacitadas, atualizadas, que saibam se comunicar é importante, mas pessoas que também saibam exercer a empatia, que é um juízo de você se colocar no lugar do outro, um juízo de alteridade, de você entender a lógica e a ética do outro, e principalmente de um juízo de afeto, de você trazer dentro de si algumas características de humanismo, de tolerância, de respeito. Então, esses atributos a gente não consegue recrutar em concursos. Por isso que despertar desde cedo essas pessoas vocacionadas é o interesse de todo o Poder Judiciário.
E aí, no meu caso, eu comecei cedo, Heraldo. A gente era professor lá no SEMA e eu acabei com 23 anos entrando na magistratura. E aí é um aprendizado a cada dia, é um aprendizado porque você é testado em todas as suas características humanas. Por isso que um dos nossos juramentos a gente fala assim: eu espero, Senhor, que um dia eu seja julgado por ti como Deus, porque tu vais me julgar como um Deus, porque eu sempre julguei como homem. Então, a nossa condição de julgar os outros nos coloca numa posição de muita angústia, a angústia no sentido filosófico, no sentido de solidão. E por isso que a gente também reza muito para que a gente não erre, para que a gente não seja um poeta de um mundo caduco, que a gente não dialogue com o vazio. E aí a gente espera muito que a gente saiba escutar. Agora eu estou falando muito, mas um dos grandes exercícios da magistratura, na prática, é exercer uma boa escutatória. Mais que ter uma boa oratória, é ter uma boa escutatória, para saber falar e calar na hora certa. Um juiz tem que ser um algodão no meio de cristais. Então, é esse tipo de público que aqui a gente apresenta com maior empolgação, que o judiciário quer que os jovens estudantes se motivem a serem excelentes e necessários juízes e juízas aqui do Poder Judiciário do Maranhão. E estamos aqui, Heraldo, eu até registro que estamos aqui iniciando um processo de um novo concurso público. Eu estou na comissão, aqui a organizadora, e se Deus quiser a gente está iniciando aqui as fases ainda nesse semestre. Lindo, poético, profundo e ainda uma novidade importante, o novo concurso para a magistratura estadual. Só faltou a receita do bolo. Qual é para quem vai fazer esse concurso, Dom Francisco? A receita do bolo é estudar. Estudar, eu digo que é uma das expressões do pensamento. E pensar não é tão fácil quanto se pensa. Estudar é um processo acumulativo, um processo repetitivo, mas um processo muito libertador. Então não tem mistério não. A receita do bolo é dedicação e só não passa quem desiste antes. Você precisa ter inteligência para reconhecer suas limitações e saber que você, num concurso desse, é como uma maratona. Você precisa sair vivo de cada etapa. Não adianta você ser muito bom em algumas matérias e ser deficitário em outras. Você tem que ter um equilíbrio. Mas, com o acesso hoje à internet, a vários cursos, eu sou o menos indicado a recomendar como se passar. Mas as virtudes são as mesmas. É decisão, é persistência, é esmero. Tendo isso, a gente quer o quarto elemento, que é o que a gente torce muito, que é a vocação. A gente quer colegas vocacionados. Maravilha. Doutor Francisco, agora sim, vamos para o tema da nossa conversa de hoje. O que seria exatamente o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Maranhão? Bom, pensem o tribunal como uma grande empresa, uma grande família, uma grande casa. Imagina que vocês não sabem que horas acordam, quem vai levar primeiro, se leva o menino para a creche ou para a escola, quanto é que gasta de combustível, que horas vai dormir, se vocês vão viajar ou comprar um carro novo, se vocês vão entrar no cheque especial ou se vocês vão fazer isso ou aquilo. Então, essas decisões são decisões que precisam ser claramente discutidas numa família, entre quem faz a gestão da família. E assim é no tribunal. Nós precisamos planejar, nós precisamos diagnosticar onde nós estamos e para onde nós precisamos ir. Por que isso? Porque nós não trabalhamos com produção de nenhum bem. A gente vive do que o Estado arrecada e a gente tem que prestar uma satisfação para a sociedade. Por conta disso, é que o Poder Judiciário ele se sente mais responsável em razão de não ter se submetido a um controle popular. Nós não somos eleitos pelo povo. Então, nós estamos aqui por mérito, por nosso estudo, mas nós estamos aqui com uma carreira longa. Por isso dá uma sensação de que nós não prestamos contas com a sociedade. E isso não é verdade. E uma forma que nós temos de demonstrar que nós temos compromisso com a sociedade e temos respeito com o dinheiro público é exatamente planejando. Nós estamos aqui numa instituição secular, é o terceiro tribunal mais antigo do país, em que nós estamos elaborando um plano em 4 áreas, 4 grandes áreas, para que a gente atenda
principalmente a nossa missão. E a missão, entendam a missão como o resultado que a gente quer alcançar. Qual é? É a sensação que cada cidadão tem de confiar no Poder Judiciário e ir lá buscar o seu direito e ter uma resposta rápida, uma resposta segura e uma resposta que o convença. Vê, Heraldo, que o que traz paz social é resolver um problema no tempo certo, mas resolver um problema de forma convincente. A etimologia da palavra convencer é vencer com. A gente, quando convence, e esse é um dos objetivos de um juiz quando dá uma sentença, é convencer as partes, é mostrar onde está o direito, onde no fato reside ali a razão para uma parte e não para outra, e aí a gente convence. A gente acredita muito que isso traz paz social. Mais importante que resolver um processo é resolver um problema. Porque se você resolve um processo e não ataca o âmago da questão, no outro dia esse problema volta. Mas se você entende a cabeça das pessoas e a origem desses problemas, aí sim a gente consegue encontrar paz. E é por isso que a gente precisa, então, planejar. A gente precisa planejar o dinheiro público, onde os servidores vão trabalhar, em que processos trabalhar, com que prazo trabalhar, com que relação nós iremos ter com a sociedade, com os outros poderes. Então é para isso que serve um planejamento. É estratégico? Porque a gente tem que ter estratégia. Aqui, meus ouvintes sabem mais que eu. A estratégia funciona assim. Primeiro vem da tua cabeça, como é que tu pensa. Depois tu vê quais são as alternativas, quais são as tuas armas, quais são as tuas possibilidades. E depois o principal, meter a mão na massa. Então, a gente vai no nível estratégico, a gente entra no nível de regulamentar, a gente cria as normas e a gente tem que ir para o operacional. A gente tem que meter a mão na massa. Então, é isso que a gente faz. A gente está entrando aqui num ciclo de 6 anos, 2021 até 2026. E é isso que a gente está entregando para o próximo presidente do tribunal, desembargador Paulo Welten, que ele vai ter toda a condição de dar continuidade aqui a esse planejamento estratégico do tribunal. Essa era, inclusive, a minha próxima pergunta, doutor Francisco. Já que o planejamento é tão longo, 6 anos, 2021 a 2026, e a gente tem no tribunal, a cada 2 anos, a mudança da mesa diretora, isso não acaba atrapalhando de parte a parte? A mesa diretora fica presa a esse planejamento, ou o planejamento acaba sendo alterado por uma nova mesa diretora? Como é que funciona esse casamento? Então, funciona assim. A gente percebeu, né, que se fizermos um planejamento novo a cada nova renovação da mesa diretora, há a possibilidade de incorrermos nos mesmos desafios e gargalos que, por exemplo, o Poder Executivo enfrenta. A cada mudança de gestão, eles têm essa legitimidade para mudar. Não, eu não quero mais assim, quero de outra forma. E aí, o que aconteceu? O Conselho Nacional de Justiça, ele criou uma resolução. Entendam, pessoal, que resolução é como se fosse uma lei. Ele fala assim, não, a gente tem que criar agora regras que valham por 6 anos. Então, a gente cria aqui todos esses planos para dizer quais são as áreas mais importantes. E aí a gente diz como vai executar, mas a cada renovação, o novo presidente, ele vai mudar os diretores, ele vai mudar os seus assessores. A forma como ele for mudar, ele pode também ter toda a sua liberdade de escolher essa forma de execução. Se ele achar que aquela meta ela não é mais interessante, ele também tem como mudar a resolução. Só é que o que se faz hoje é criar uma resolução, uma lei, para dar mais estabilidade. Se o próximo presidente quiser mudar, é claro que ele está totalmente legitimado para alterar. Ele vai ter que ter esse trabalho, né, de refazer todo esse planejamento. Nós fizemos agora um levantamento em que elaboramos 43 projetos. Esses 43 projetos não vieram da cabeça do atual presidente. Eles estão alinhados com os projetos do Conselho Nacional de Justiça. E aqui eu já posso até antecipar. O Conselho Nacional de Justiça, na gestão do ministro Fux, e do ministro anterior, o ministro Toffoli, eles perceberam que o Brasil ele está inserido de forma positiva, Heraldo, numa agenda mundial, que é a Agenda 2030 da ONU. Então, o nosso planejamento 2021 a 2026, ele já está alinhado com o que pensa a ONU para o mundo até 2030, os chamados ODS,
são objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente fez isso aqui discutindo a muitas mãos. Fomos para encontros nacionais. Então, me parece que esse planejamento, ele é um planejamento institucional, ele é um planejamento impessoal, ele é um planejamento estável. Claro que cada presidente tem a possibilidade, e é até necessário, Heraldo, olha isso, a disrupção, o incremento, o improviso positivo, produtivo, ele é até salutar. Às vezes nós estamos aqui repetindo as mesmas rotinas, achando que vai dar certo e não temos melhores resultados. Chega um novo presidente e simplesmente não é o que ele vai fazer que vai melhorar, é o que ele vai cortar. São rotinas, são resserviços. Então é claro que a gente nunca pode tirar nem desestimular a criatividade, o pensar produtivo de uma nova gestão. E aqui eu também registro, a gente está muito empolgado com a gestão do presidente Paulo Weltem. Ele é um cidadão preparado e obstinado. Como ele mesmo disse, ele vai trabalhar sem trégua a elevar aqui o nome do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então a gente está muito confiante com isso. Com certeza. O desembargador Paulo Weltem, ele até recentemente concedeu uma entrevista aqui para a gente, quando ainda corregedor-geral, e ele, de fato, por ser um jovem, assim como o senhor, e muito realmente obstinado, preparado, é um acadêmico também, como o senhor, então, enfim, ele conhece muito dessa coisa de estratégia, de gestão e metas, enfim, eu acredito também numa gestão extremamente profícua do nosso novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Paulo Weltem. Bom, doutor Francisco, o senhor falou há pouco que esse planejamento estratégico ele abrange 4 áreas. O senhor poderia detalhar um pouco mais sobre isso? Então, a gente trabalha pela mais importante, que a gente não se afasta mesmo disso, viu, Heraldo? Que é a sociedade. É a sociedade, a gente presta um serviço para a sociedade. A gente não tem a menor dúvida que a gente está preocupado com 3 coisas. Acesso à justiça. Acesso, tanto físico, vai lá, a gente tem que ter portas abertas, rampas, tem que ter sinalização, tem que ter acessibilidade. E uma acessibilidade no sentido real, mas no sentido também jurídico, em que a gente tenha formas de encontrar demandas que só não vão atrás do judiciário porque não tem orientação, porque ainda não tem nenhum tipo de proximidade. Então, esse acesso à justiça para a sociedade é fundamental como nosso objetivo. O segundo é a nossa preocupação com a diversidade. Nós temos um comitê com o colega Marco Adriano. O trabalho é tão bonito, Heraldo, tão bonito. Quantas vozes... Tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui, inclusive. É fantástico o trabalho. Fantástico o trabalho, fantástico. Então, sabe bem do que eu falo. Se puder divulgar depois, nós temos a oportunidade de incluir várias pessoas que achavam que nem existiam para o Poder Judiciário. E o quanto agora elas se sentem bem tratadas, bem recebidas e comungam de igual para igual esse debate, essa produção colaborativa de nossas ações e de nossas políticas. E a terceira é a sustentabilidade. Se é desenvolvimento sustentável, a gente tem que se preocupar com isso. E aqui eu falo em nome do desembargador Jorge Rachid Maluf, é ele o nosso coordenador do núcleo, ele é o homem da sustentabilidade. Nós precisamos melhorar muito essa nossa comunicação com a sociedade para perceber o Poder Judiciário como um amigo de todos esses canais de sustentabilidade para o Estado. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, o eixo dos nossos processos internos. E aqui a gente precisa desburocratizar, a gente precisa inovar, e aqui o colega, o juiz Ferdinando Cerejo, está à frente de um Toada Lab. Também já o entrevistei, excelente. Do silício, viu? A gente está com excelente as possibilidades que se lançam aqui. Eu, pessoalmente, estou à frente de um projeto também de importância capital para o tribunal, que é o de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema muito sensível, é um tema do momento. Se temos aqui uma commodity do século XXI, são nossos dados. Então, a gente tem uma preocupação, primeiro, em não ser hackeado. A nossa preocupação com segurança de informação é muito grande, mas nós temos também tratar a
os dados pessoais não só como uma decorrência da privacidade, mas como uma decorrência da personalidade dos cidadãos. Então, a gente tem uma preocupação muito grande e estamos em fase aqui de implementação. O próximo eixo é o eixo das finanças. Eu vejo o tribunal hoje, você vai no portal nosso, é atualizado, Heraldo, atualizado. A gente hoje sabe o planejamento tanto de arrecadação, então nossa receita, a gente está incrementando nossa receita de forma legal, de forma legítima. E também a execução orçamentária, as nossas despesas. A gente também está enxugando o que pode, está aberto aí para auditorias, tanto do Conselho Nacional quanto do Tribunal de Contas. Me parece que, quanto a isso, a gente avançou demais nesse eixo fiscal e de transparência. E o último, Heraldo, é que a gente nunca pode perder de vista que o nosso principal capital no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão é o capital humano, são os servidores, são os colaboradores, são os terceirizados, estagiários, magistrados e desembargadores. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer essa gestão de pessoas, tanto quanto a saúde e qualidade de vida, quanto a promoção da cultura da meritocracia. Então, veja como esses pontos são centrais. É a partir deles que nós desenvolvemos os 43 projetos. Então, imagina o quanto isso é empolgante, o quanto traz entusiasmo aqui para a direção do tribunal. E é mais ou menos essa mensagem que aqui a gente vem trazer, que, veja, nós organizamos a casa de uma forma tal, Heraldo, que se não fosse isso, imagina como estaríamos agora, depois de 2 anos de pandemia. Então, a gente passa 2 anos de pandemia, e se Deus quiser, a gente está nessa curva, a gente está superando um momento muito dramático aqui da humanidade, mas a gente está aqui com uma possibilidade de apresentar um projeto sólido. Então, eu atribuo isso a um processo progressivo de organização, em que todos os diretores do tribunal eles merecem reconhecimento, porque cada um entendeu o quanto o Poder Judiciário do Maranhão ele passou de uma cultura cartorária agora para uma cultura exatamente de justiça digital, de justiça inovadora, mas de justiça ética e humana. Então, é essa visão que é um tanto quanto otimista. Eu sou fã do ministro Luiz Roberto Barroso, mas eu me vejo como uma alma encontrada com o bem, com o progresso, com a razão. Então, eu vejo que as forças do tribunal, elas hoje convergem de forma clara para esse propósito. Então, a gente fala em nome do tribunal de forma bem entusiasmada mesmo, Heraldo. Maravilha, é bom porque a gente percebe que o senhor está extremamente motivado, né? E, como tal, contagia toda a sua equipe e o próprio planejamento estratégico em si. Doutor Francisco, o senhor mencionou também, mais de uma vez, a existência de 43 projetos em andamento dentro dessa política de planejamento estratégico. Claro que não há tempo para a gente falar dos 43, mas eu acho que alguns mereceriam ser destacados. Eu imagino, por exemplo, que a introdução da inteligência artificial seria um deles ou não? Ah, sem dúvida. A inteligência artificial, muita gente fala assim, acha que a inteligência artificial é botar robô para trabalhar no lugar do servidor, o servidor vai embora, ninguém pode mandar embora até o juiz, que o robô vai fazer tudo. Não é isso. O robô, ele vai fazer exatamente o que seria dispensável para um ser humano fazer. Então, em vez de pegar um servidor que passou num concurso difícil, para ele ficar só lá, botando o número da página, folheando, ou para ele ficar conferindo se aquele documento está lá juntado ou não, isso um robô pode fazer. Porque a gente libera o potencial, o vigor e a capacidade de um servidor para ele exatamente atuar na área fim. Eu falo que daqui a uns anos, Geraldo, todo servidor vai ter que entender bem de programação, de Python, vai ter que entender de open source, vai ter que entender de algumas linguagens que hoje ainda são assim um tanto quanto longínquas, mas vai fazer parte da linguagem e do métier, né, de cada servidor naturalmente, porque nós temos 5, 6 mil servidores que estão nesse processo de gestão de pessoas sendo introduzidos nessa era digital. E a inteligência artificial é exatamente para fazer o que não precisa que o melhor computador de todos que existe, esse é capaz de tratar, que é a mente humana.
A mente humana ela é tão sofisticada que ela é capaz de mudar padrões, ela é sensível a vários, até uma alteração de voz, a mente humana percebe para onde ir, se é hora de falar, de calar. Então, não dá para a inteligência artificial concorrer com a capacidade humana. O que nós estamos fazendo é exatamente, diante da massificação de processos, tentando racionalizar o que pode ser feito por essa inteligência artificial. Porque o que é a inteligência artificial? Se não equações matemáticas chamadas de algoritmos, em que a gente classifica padrões. Olha, todo processo que for contra banco, não precisa que uma pessoa veja, bota lá o robozinho para ele já jogar o processo para esse lado. Então, o que a inteligência artificial vai fazer é isso. Mas saber, por exemplo, quem deve ficar com uma criança, se é o pai ou a mãe, nunca o robô vai poder substituir essa sensibilidade humana para um processo cognitivo plural de fatores, ele saber extrair dali exatamente qual é a melhor solução. Então, veja como o trabalho da justiça é um trabalho muito complexo, é um trabalho que, num campo linguístico, né? E aí eu não estou falando juridiquês, mas não deixa de ser um tanto quanto acadêmico, num campo linguístico, ele trabalha categorias de símbolos diferentes, em que para um robô seria muito difícil. Já a gente é acostumado com o tempo e acumulando experiência, e é essa experiência humana que o Tribunal de Justiça não abre mão. Nós temos excelentes assistentes sociais, excelentes psicólogos, que esses sim são peça central, são ouro, viu, Heraldo, aqui no nosso tribunal. Com certeza, conheço alguns, inclusive, a Ingrid, por exemplo, lá na psicologia, fantástica, foi colega nossa, inclusive, lá na Universidade de Selma, como professora. Doutor Francisco Reis Júnior, olha, um papo extremamente interessante, muito fluido, muito didático, e não poderia ser diferente, mas, infelizmente, o tempo é de apenas 30 minutos e acabou. A gente agradece muito a sua participação, doutor Francisco Reis Júnior, juiz estadual, e abrimos espaço agora para suas considerações finais. Querido Heraldo, em nome aqui do presidente, desembargador Lorival Cerejo, ele está aqui na fase final de sua gestão, um presidente que é um intelectual, é um acadêmico, é um imortal. Eu tenho o maior prazer de, em nome dele e do Tribunal de Justiça, agradecer a oportunidade e dizer que a cada vez que formos convidados, chamados, nós estaremos aqui. Me parece que de todos os desafios nossos, dos nossos 43 projetos, a gente não tem a menor dúvida de que a reformulação da identidade visual e da comunicação, esse é o nosso principal. Porque, como diz o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então, a gente precisa se comunicar bem com exatamente quem é o nosso patrão, que é o cidadão, é o contribuinte, e é a ele que a gente tem sempre o tributo de aqui vir prestar informações e prestar contas. Eu te agradeço pessoalmente pelo convite e um abraço a todos os ouvintes. Eu que lhe agradeço mais uma vez, e já vou deixar agendado com o senhor aí, numa data que a gente vai marcar, claro, futuramente, assim que o senhor tiver em mãos com a minuta do edital do concurso, para a gente fazer um programa sobre o concurso, porque certamente muita gente vai ter dúvidas de como é que vai ser o concurso e tal, acho que vai ser um tema muito interessante. É isso, faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar.
Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a mais um quadro Aprender a Mudar, com a professora Vivian Camargo, falando de direito de família sob o olhar do coaching jurídico. Acompanhe conosco. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui compartilhar com vocês meu aprendizado. Hoje eu sei dizer não. Quando eu não quero alguma coisa, simplesmente digo não. Sem raiva, sem emoção. Um não é só uma negativa, pessoal. Isso é o nosso limite. Um direito que nós temos de decidir o que desejamos ou não fazer. A isso se dá o nome de dignidade. Quando nós nos colocamos com sinceridade, dizendo o que sentimos, nós somos respeitados. Mas para que isso aconteça, é preciso saber exatamente o que se quer. O que é importante para mim, meus valores, meus princípios. E eu pergunto para você, quais são as coisas que são mais importantes na sua vida? O que são valores? Valores são emoções. Emoções ou sentimentos que expressam coisas que são importantes para você, para mim. É aquilo que faz com que você haja. Digo que é as coisas pelas quais nós matamos e morremos. É o que rege a nossa vida. Você consegue perceber a importância de se autoconhecer? Agora, imaginem um advogado que consegue conduzir seu cliente a de fato perceber o porquê que ele está agindo ou se comportando de uma determinada forma, não cede, quer porque quer uma determinada coisa, enfim, um determinado objeto de uma ação. E aí fica a dica, pessoal, conheça-se verdadeiramente, seus valores, o que te faz te agir, te atribuir a importância das coisas. E é isso. Uma ótima semana para vocês e até a próxima. E vamos a mais um quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bom dia, teleouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso quadro A Vida Pede Passagem. Hoje vamos falar sobre a Lei 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Artigos 68, 70 e 71. O que você precisa saber? Eu sou Ricardo do Carmo, voluntário do SOS Vida pela Paz no Trânsito. Estarei aqui no programa Direito no Ar do Heraldo Moreira para esclarecer suas dúvidas. Vem comigo! Em seu artigo 68, a lei garante aos seus usuários, ou seja, os pedestres, vias e acostamentos adequados à circulação. E atenção, motoristas, em seu artigo 70, a lei institui que os pedestres sempre terão prioridade na passagem em faixas designadas para esse fim, exceto em vias que têm sinalização semafórica. Agora, uma curiosidade interessante. Você sabia que o parágrafo 1º do artigo 68 fala que o ciclista desmontado ele possui os mesmos direitos e deveres de um pedestre? E para finalizar, a lei garante aos usuários e obriga os entes competentes, seja ele prefeitura, estado ou a própria União, manter as vias bem sinalizadas, com uma circulação adequada aos usuários. E não esqueça, a vida pede passagem. Até o próximo vídeo. No segundo bloco, nós temos ainda programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas atuais e relevantes. Vamos conferir.
Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre o protocolo que o Poder Judiciário adotou para colher depoimentos de crianças e adolescentes, indígenas, quilombolas, de comunidades de matriz africana ou de terreiro, extrativistas, ribeirinhos, caboclos, pescadores artesanais e ciganos. As orientações foram sistematizadas em um manual de escuta protegida. A legislação brasileira já prevê condições especiais para o depoimento de crianças e adolescentes de qualquer região ou etnia perante uma autoridade policial ou judiciária. O objetivo é preservar as vítimas de possíveis violências e impedir que elas sofram pela segunda vez, a chamada revitimização. Tudo deve ser conduzido por profissionais de saúde e educação, conselheiros tutelares e assistentes sociais em ambientes acolhedores e discretos, com privacidade e sem qualquer contato com o agressor. Mas o CNJ concluiu que, no caso de crianças e adolescentes de povos tradicionais, os cuidados devem ser ainda maiores. O primeiro deles é que o depoimento seja negociado com as lideranças da comunidade e respeite as tradições e as diferenças desses povos em relação à cultura majoritária. É fundamental o estabelecimento de um diálogo interinstitucional com todas as instituições ali da região, para que o sistema de garantia realmente ele se efetive, como também um diálogo intercultural do sistema do Poder Judiciário e do sistema de garantia como um todo, que é o sistema público de garantia, com aquele povo e aquela comunidade que está ali sediado. É fundamental esse diálogo para saber como é que qual é o melhor formato para se colher esse depoimento e se garantir efetivamente o direito dessa criança e adolescente. Essas orientações estão no manual editado pelo CNJ com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O documento está na página do CNJ na internet e foi preparado depois de um projeto piloto organizado pelos Tribunais de Justiça de Roraima, Mato Grosso do Sul, Bahia e Amazonas. A implantação oficial em todo o país vai ser discutida no dia 11 de fevereiro pelo canal do CNJ no YouTube. As inscrições já estão disponíveis na página do Conselho. A partir daí, cada tribunal estadual vai conduzir um treinamento especial para os profissionais envolvidos. E aí eu incluo os próprios magistrados, os servidores da vara, os entrevistadores e também a habilidade para trabalhar com tradutores. Porque, vejam, a tradução não apenas da língua, mas também é importante que o entrevistador, quando estiver conduzindo esse depoimento, ele se atente também aos modos e costumes daquela população. Porque, às vezes, não apenas as palavras querem dizer muitas coisas, mas também os gestos, e daí a importância desse intercâmbio. Então, pensando nisso, que o CNJ vem fazendo não apenas o manual, mas também treinamento para que todos os envolvidos, né, incluindo os nossos servidores, incluindo as equipes especializadas, mas também incluindo os tradutores. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Eliel Benites, ele é diretor da Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados. Converso também com Luciane Ouriques Ferreira, antropóloga e consultora do PNUD. Ela foi consultora do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, justamente para desenvolver o manual que nós vamos abordar agora. Muito obrigado aos dois pela entrevista. Eu começo com uma pergunta para a Luciane. Como responsável pela elaboração do manual, você acha que é a pessoa ideal para nos responder. O depoimento especial para crianças e adolescentes já existe há anos na legislação brasileira. No entanto, foi criado esse manual para tratar exclusivamente do depoimento de indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, caboclos, etc. Por que esse tratamento especial, Luciane? Os povos e comunidades tradicionais que envolvem, né, essa diversidade étnica e social, eles têm suas próprias formas de viver a infância, experienciar a infância e também de dizer sobre suas experiências. Por exemplo,
Só os povos indígenas, nós temos 305 povos falantes de mais de 270 línguas. E isso requer, por exemplo, numa audiência de depoimento especial, para que realmente os participantes desse momento compreendam o que está sendo dito e também saibam perguntar, né, sobre a experiência da criança, requer que haja a presença de um intérprete, por exemplo. Um intérprete linguístico, mas também um intérprete que consiga fazer a tradução cultural dos sentidos que a fala da criança estará acessando no momento que a narrativa sobre o que aconteceu, sobre os fatos, estará sendo feita, né? Eliel, qual é a sua etnia e por que na sua avaliação, eu repito a pergunta que fiz a Luciane, por que na sua avaliação se justifica esse tratamento especial? Sou da etnia Guarani Kaiowá, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e esse processo é muito importante para nós, como indígena, porque o sistema judiciário, né, o Estado brasileiro começa a entender a nossa realidade, a nossa especificidade, né, contendo todo o sentido, né, a cultura, a cosmologia, nesse processo todo de compreensão de um sistema que é uma justiça, né? Então, o diálogo nesse processo é fundamental para que a gente possa expressar o nosso sentimento na sua totalidade e ser compreendido. Na sua comunidade especificamente, Eliel, fala-se o português também, só o português, ou se fala outra língua, qual seria? Como a nossa comunidade ele se estabelece na fronteira, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né, entre o Paraguai e a Argentina, ela é uma região fronteiriça. Então, a língua principal é a nossa língua chamada Guarani. Segunda língua, no nosso caso, é português. E também existem pessoas, né, que conhecem, que dominam muito bem o espanhol. Então, nós temos, na região, 3 línguas predominantes, né, mas que a língua materna, que a gente chama de língua materna, a língua tradicional, é a língua guarani, que a gente se comunica na família, nas comunidades e nas relações sociais no cotidiano. Luciane, portanto, não vai ser fácil, né? Nós falamos em mais de 300 etnias, quase 300 línguas, agora o Eliel ainda acrescenta até o espanhol. Como é que se resolve isso? Então, o Manual de Depoimento Especial dos Povos e Comunidades Tradicionais, ele constitui um documento que traz um conjunto de diretrizes para os tribunais de justiça poderem estruturar essa política judiciária e atender a essa diversidade a partir do diálogo implementado com os povos indígenas e com os demais povos e comunidades tradicionais, ciganos, quilombolas, comunidades de terreiro. Esse diálogo é fundamental, porque são esses povos e essas comunidades que orientarão o judiciário sobre as melhores formas e sobre, digamos, os modos adequados de ouvir essas crianças para que realmente a proteção ocorra. É muito importante que sejam reconhecidos os próprios modos tradicionais dos povos e comunidades de protegerem as crianças e de que haja uma articulação, então, entre o sistema de justiça e as formas tradicionais de cuidado, de proteção à infância e à juventude dos povos e comunidades tradicionais. Eliel, os indígenas no Brasil, historicamente, são vítimas de agressões de madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, toda sorte de pessoas que trabalham no campo, que entram em conflito com as comunidades indígenas, disputa de terra, enfim. Qual é, na sua avaliação, o principal problema? É esse? Ou existe também uma violência interna, digamos assim, fruto, quem sabe, do abuso de álcool e de situações semelhantes? O que você pode nos contar sobre isso? Como você disse, a violência é histórica na nossa comunidade, né? Desde, principalmente nas primeiras momentos que a sociedade não indígena chega na nossa região,
e nesse processo de ocupação regional, aqui na nossa região, por exemplo, ela foi baseada na violência extrema. E toda a política, né, de uma forma ampla, também foi baseada em transformar o indígena em ser branco, né? Então, toda a ação do Estado foi baseada nisso e foi de uma forma coercitiva, né, historicamente. E violência de fato, né? Inclusive, a questão na nossa região é o esbulho do território tradicionais, que se coloca numa reserva indígena, onde é um espaço demarcado pelo Estado, nessa perspectiva da integração. Essa situação levou uma violência progressiva, de uma forma, entra nas famílias e vai desestruturando, né, toda uma organização social. Fruto disso se reflete hoje de várias formas em relação à questão da violência, né? Então, a violência de hoje são reflexos de uma violência histórica colocada pelas comunidades, principalmente na nossa região, como Guarani e Kaiowá. Luciane, eu lhe pediria que desse agora alguns exemplos práticos, alguma coisa mais concreta, sobre as orientações que estão no manual, para que a gente pudesse compreender o espírito dele. Então, a primeira diretriz que o manual apresenta diz da necessidade dos tribunais de justiça conhecerem a diversidade, saberem quais são os povos e comunidades tradicionais adstritos aos seus territórios e que serão atendidos, né, pelos tribunais e pelas comarcas. A segunda diretriz, e esse conjunto de diretrizes, ele está intimamente relacionado, né, umas às outras. A segunda diretriz, ela vai falar, então, da necessidade dos tribunais de consultarem os povos e comunidades tradicionais, inclusive de validar o próprio manual junto a essas comunidades, né? São comunidades e povos que muitas vezes estão respondendo à lei da escuta protegida e toda a legislação a ela associada, mas que não têm o conhecimento nem da lei e nem de como que o sistema de justiça se organiza, né, das dinâmicas que informam tanto o sistema de justiça quanto o sistema de garantia de direitos. Então, é necessário que os povos e comunidades conheçam, saibam e sejam consultados. A partir daí, outras diretrizes, né, são 14 diretrizes ao total, outras diretrizes vão falar da necessidade do sistema de informação do judiciário inserir campos para que sejam registrada a etnia e a língua das vítimas e das testemunhas de violência, não? Porque essas informações são fundamentais para que se organize essa política e se tenha também um modo de monitoramento e avaliação, né? Que se tenha um conhecimento real da magnitude dos problemas que estão batendo à porta do judiciário. Paralelamente a isso, nós vamos estar falando da necessidade desse local para o depoimento especial realmente garantir as condições de proteção e de segurança para essa criança, abrindo a possibilidade de que essa audiência aconteça nos próprios territórios. Nós estaremos falando da necessidade dos entrevistadores forenses estarem capacitados, né, desenvolverem competência intercultural para se comunicar com essas crianças, a necessidade de intérpretes também capacitados, não só para fazer a tradução, a interpretação linguística, mas também para entender as próprias dinâmicas do judiciário, e a formação dos magistrados, a formação dos demais profissionais e servidores do judiciário, além também de toda a necessidade da articulação com as outras instituições que compõem o sistema de garantia de direitos. Porque se esse procedimento tem como objetivo evitar a revitimização das crianças e adolescentes já vitimizados, né, por situações de violência, é importante que os fluxos instituídos por esse sistema de garantia de direitos também estejam organizados de modo a observar esse cuidado, né? Então, a necessidade da atuação conjunta entre as diferentes instituições que compõem aí
esse atendimento, né, do sistema de garantia de direitos. E, Luciane, você falou sobre a necessidade de se ouvir as comunidades, falou sobre a necessidade da capacitação dos profissionais dos tribunais que vão lidar com o assunto, ou seja, o CNJ reconhece a urgência da questão, mas ela, com certeza, essas providências todas demandam tempo. Quanto tempo seria necessário? Bom, uma das diretrizes do manual apresenta também a orientação de que cada Tribunal de Justiça elabore o seu próprio plano de ação. Como nós estamos diante de uma diversidade grandiosa, não existe uma receita de bolo, né? Então, cada Tribunal de Justiça também tem a sua própria forma de estruturação, as suas próprias condições de trabalho, e isso também tem que ser observado. Então, a partir desses planos de ação estratégico, cada tribunal vai implementar as medidas que considerarem importante, de acordo com a diversidade que irá atender e de acordo com a sua capacidade. Isso vai requerer estratégias a curto, médio e longo prazo, com certeza. Mas já o manual ele já coloca em andamento a reflexão e traz um resultado que é um dos mais importantes, digamos assim, que é abrir o canal de diálogo entre a justiça e os povos e comunidades tradicionais, para que o judiciário se aproxime dessas realidades pelo viés da proteção integral. Então, proteger infâncias, proteger as crianças, é proteger as famílias, é proteger essas sociedades também, e aí está implicado com a reconstrução do que o Eliel vem apontando, né, dos valores tradicionais que regulamentam a organização social desses povos. Ele é o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo e do CNJ, instituiu à frente do Conselho Nacional de Justiça o Observatório dos Direitos Humanos. O objetivo é tratar de questões específicas ligadas aos direitos do cidadão, especialmente aos direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, e também, claro, dos povos tradicionais. Que avaliação você faz do comportamento da justiça, não apenas desde a instituição do observatório, mas, digamos, nas últimas... Eu pediria até que fizesse um histórico. Nos últimos anos, o comportamento da justiça diante das questões que envolvem os indígenas no Brasil. A pauta indígena hoje está evidente, né? A gente percebe na sociedade, na mídia, de uma forma geral, sobre todos os aspectos que, inclusive, reflete na sociedade como um todo, né, a nível de Brasil e a nível do mundo, né? Então, a questão indígena está aí. E aqui no Brasil, eu vejo, na minha avaliação, a pauta indígena foi tratada em segundo plano, sempre foi desconsiderada historicamente. Isso falo, né, desde tempos de colonização aqui no Estado, no Brasil. Esse comportamento da justiça hoje, inclusive, olhando a Constituição Federal, ela já estabelece esse direito à diferença, né? Então, o que a luta indígena, o movimento indígena a nível nacional, de reivindicar, é exatamente implementar aquilo que está na Constituição Federal, né? O que significa isso para nós? É a continuidade de ser diferente, de ser indígena, né? De falar nossa língua, de continuar, né? Os filhos da gente, né? Estar na floresta, vivendo, né? Com outros referenciais conceituais, o que é uma família, o que é uma justiça, o que é uma vida. Considerar isso, né? Através desses encaminhamentos do STF, né, do sistema judiciário, essas iniciativas, né, que a Luciane agora está explicando nesse processo do diálogo, na minha avaliação como professor indígena, eu vejo um processo de considerar a população indígena no Brasil, né, colocar como referência na reconstrução de uma sociedade como um todo. Porque nós, povos indígenas, nós temos a nossa experiência, nossos avós, nossos ancestrais, eles têm um conhecimento muito profundo sobre todos os aspectos da vida, da cosmologia, da floresta, da ecologia, e hoje nós estamos numa crise, né, global, aquecimento global, né, problemas hídricos,
Então, está afetando essa sociedade de uma forma negativa, da forma que ele vive no mundo. Então, nós, povos indígenas, temos, é possível, nesse processo do diálogo, né, contribuir nessa reconstrução, nesse apontamento das novas alternativas de vida como um todo. Então, a postura do sistema judiciário, né, está começando, mas é necessário, hoje, ouvir essas populações, entender a ideia, outro tipo de pensamento como potencialidade na perspectiva para nós, como sociedade em geral. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês dois, a participação do Eliel Benites, professor e diretor da Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados, e também de Luciane Ourix Ferreira, antropóloga e consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, especificamente para o desenvolvimento do manual do qual a gente acaba de falar. Obrigado aos dois, portanto. Agora vamos ver o nosso quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. A minha história, basicamente, é sobre o exercício da jurisdição em Tabatinga, uma comarca do interior do Amazonas, que tem uma grande população indígena. Nós temos um grande número de indígenas das etnias Ticuna e Cocama. Aqui nós temos a sede da comarca, que é o centro urbano do município, e as áreas que a gente considera as áreas rurais e remotas. E aqui a nossa realidade é que, apesar da existência de áreas remotas em outras partes do Brasil, as nossas áreas remotas são muito remotas. Então, a nossa dificuldade inicial foi, primeiro, como que nós poderíamos compatibilizar a diferença envolvendo as pessoas que residem em locais tão longe, que muitas vezes apenas para terem uma informação processual precisam se deslocar por horas ou dias em pequenas embarcações apenas para ir até a sede do município e ir até o fórum, ter algum tipo de informação ou participar de uma audiência. E, além disso, como que após todo esse procedimento a gente consegue viabilizar a justiça de forma efetiva para essas pessoas que muitas vezes não falam a língua portuguesa. Como eu falei, nós estamos falando de populações indígenas de etnias Ticuna e Cocama, em sua maioria, que possuem o idioma característico da etnia. E quando se trata de crianças, há uma peculiaridade maior em relação à questão do idioma, e também há uma diferença sociocultural, muitas vezes, muito grande. E nós devemos lembrar ainda que, quando nós estamos falando de depoimento especial, normalmente nós estamos falando de crianças que são vítimas, muitas vezes, de crimes de violência sexual. Então, tudo isso faz com que o olhar do Poder Judiciário precise ser um olhar diferenciado para isso. E agora o passo seguinte, que infelizmente por conta da pandemia a gente teve que desacelerar um pouquinho, será tentar levar a estrutura do Judiciário para algumas comunidades, para fazer com que essas populações não precisem fazer esse deslocamento que é tão custoso e tão difícil para a sede do município. Então, nós estamos trabalhando já com a comunidade de Belém de Solimões, como eu falei, uma das maiores comunidades aqui do Alto Solimões, para já iniciar a realização de audiências dentro do Polo de Saúde Indígena do DICEI, que é o Distrito Sanitário Especial, dentro da comunidade. Já foi uma proposta que foi muito bem aceita pelas lideranças e por algumas pessoas que nós conversamos, não só dos representantes dessas populações indígenas, mas como moradores. E nós estamos já viabilizando para até março fazer a nossa primeira audiência dentro de uma comunidade indígena. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. ama imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência.
Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.